10 horas 2 minutos, vamos falar de economia internacional? O Banco Central americano deve anunciar hoje a redução da taxa de juros americana. Será a primeira em 10 anos. Vamos entender melhor esse assunto conversando com o professor Roberto Dumas, especialista em economia internacional pelo INSPER. Professor, bom dia, obrigada pela presença mais uma vez. Mais uma vez, obrigado, Roberta, obrigado pelo convite. Esse resultado deve sair por volta das 3 horas da tarde, né, professor? Isso. Com essa redução, quais serão as consequências? Olha, espera-se que seja uma redução de 0,25%. Teria alguma consequência na economia brasileira ou na economia mundial? Sim, mas essas consequências já foram antecipadas. Então não se espera uma festa que a bolsa vai subir, porque já está tudo precificado. O que não está precificado eventualmente seria uma queda de 0,5%. Agora, por que o Fed provavelmente vai reduzir 0,25%? Quer dizer, provavelmente não. Muito provavelmente vai reduzir em 0,25%. A economia norte-americana já atingiu o pico. Já bateu 3,1% em termos anualizados no primeiro trimestre e já cresceu menos no segundo trimestre. Poxa, mas está crescendo muito. Sim, mas a política monetária ela tem que agir antes de uma recessão. Como já mostra um desaquecimento, já está na hora de cortar essa taxa de juros. O que está impulsionando a economia? Primeiro, é consumo, que cresceu 4,3%, que é ótimo, só que você tem aquilo que nós falamos, um indicador antecedente da confiança do industrial, que caiu 5,5%, ou seja, investimentos caíram 5,5% no segundo tri. E mostra também que a economia global está mais fraca, posto que as exportações caíram 5,2%. Ou seja, os principais indicadores, que seria investimento, que é um indicador antecedente do futuro, como é que vai acontecer, e a economia global, estão caindo. Sim. Então, o que fez a economia crescer foi consumo das famílias e o governo. E isso talvez não seja suficiente para segurar. Agora, o que poderia ser de novidade? O que o mercado espera? Que é aquela coisa que a gente estava conversando. O diabo está nos detalhes. Vai sair 0,25? Provavelmente não acontece nada. Mas o discurso, por que cortou o 0,25, para mim vai ser mais importante. Exatamente. Qual é o discurso que o presidente do Banco Central americano deve adotar, professor? O que nós gostaríamos de ouvir. Primeira coisa, os cortes não vão parar por aí. A gente gostaria de ouvir, obviamente que ele não vai ter uma linguagem direta, olha, vamos cortar mais. Mas ele provavelmente deveria, o que nós esperamos, falar, olha, os cortes, vamos continuar atentos, vamos fazer uma política monetária eventualmente expansionista, que ele já está deixando claro que vai ter novos cortes. Por que é importante ele deixar claro que vai ter novos cortes? Porque o mercado de títulos norte-americanos, como eu falei na outra semana, já inverteu o retorno. Já está demonstrando que em 300 dias a economia norte-americana, se repetir o passado dos últimos 50 anos, vai entrar em recessão. Então é importante que você, Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano, avise que vai continuar com esses cortes. Aí é um ponto positivo. Segundo ponto que a gente espera, o Trump fala demais. Ele pode falar, óbvio, ele é presidente dos Estados Unidos, mas ele não pode falar das decisões do Federal Reserve, do Banco Central Norte-Americano. Não deveria. Falar que exige que faça isso é crucial que o Jerome Powell deixe de alguma maneira sublimado que a decisão foi absolutamente técnica e não política. Se ele deixar escapar alguma coisa, eu acho que isso não vai acontecer. Mas gostaríamos de ouvir que é uma coisa técnica e não política. E ele também vai deixar, aí não é o que a gente espera, certamente ele vai falar que estamos com um problema na economia global. Mas como estamos num problema na economia global? Zona do euro crescendo menos, Brexit provavelmente saindo com um no deal, um não acordo 31 de outubro, China crescendo menos por causa da guerra comercial e reformulação do modelo de crescimento econômico, Argentina crescendo menos, Turquia crescendo menos. Olha, se o mundo cresce menos, eu exporto menos. Exportação faz parte do meu crescimento econômico. Então ele vai usar esse argumento no discurso dele. Então, resumindo, 0,25 vem e não causa impacto nenhum. Onde vai vir o impacto? Qual é a explicação para o 0,25%? Agora, se ele cortar meio,
aí um impacto direto benéfico na Bolsa. Aí já vai ter um impacto mais forte e direto. Não está precificado 0,5% de corte na taxa de juros norte-americana nos preços dos ativos. 0,25 já está. E aí quais seriam as interferências, as consequências Aí se você positivas? cortar, positiva, se você cortar 0,5%, certamente possibilita que as ações do mundo cresçam. Porque no momento que você corta mais do que você estava esperando, significa que a economia deve crescer, ou melhor, vai desaquecer menos do que você estava esperando. E o que é uma bolsa de valores? Uma bolsa de valores é um lugar onde você negocia título das empresas. Quando você vê que o mundo não vai estar tão ruim ou não vai desaquecer como você estava esperando, você espera lucros melhores ou menos piores. Por isso que todo mundo acaba comprando bolsa. Esse é um motivo. Segundo motivo, no momento que ele corta juros, o título norte-americano passa a oferecer um retorno menor. Então os investidores falam, para que eu vou querer comprar um título norte-americano que paga 1,75 caso ele corte 0,5% ou 2%, que é quase nada, deixa eu arriscar na bolsa. Aí a bolsa dos Estados Unidos sobe, a bolsa do mundo inteiro sobe se cortar 0,5%. Isso é bom para todo mundo. Isso é bom para todo mundo porque abre até mais uma oportunidade de empresas brasileiras abrirem o capital na bolsa ou fazer o que a gente chama follow-on. Ou seja, emitir mais ações na bolsa. Por exemplo, pega a Petrobras ou a Vale e vai emitir novas ações para levantar capital junto aos investidores. Agora, você estava até falando, né, professor, sobre o presidente Donald Trump dar pitaco o tempo todo aí nas ações do Banco Central. Qual que é o peso disso nos Estados Unidos? Veja, o peso é se isso daí os agentes econômicos interpretarem como uma interferência política. Porque se for uma interferência política, lógico, está longe de ser o que nós vamos falar agora. Mas corre o risco de você pensar que, veja, nós estamos pensando numa Turquia, onde o Banco Central é influenciado pelo presidente. Não pode ser isso. Porque aquela coisa, o Banco Central, ele serve como âncora da minha expectativa. É a mesma coisa um pai bravo. Se o meu pai chega para mim ou para você e fala, eu quero você 10 horas em casa, e você chega às 10h30 e o teu pai não faz nada, você perdeu a ancoragem, você perdeu a âncora da tua credibilidade. Agora, se teu pai te dá uma bronca às 10 horas, veja, ele ancorou a tua credibilidade, ele ancorou o teu caráter. Portanto, é a hora que ele fala que a taxa de juros vai cair 0,25 e eu quero uma inflação de 2%, você tem um pai só, sem influência externa, e a teu caráter e a inflação e o meu reajuste salarial, que eu, como agente econômico, está sendo totalmente baseado no que o Banco Central está decidindo, não numa decisão política que visa, obviamente, a reeleição em 2020. Sim. Isso não pode acontecer. Agora, professor, outro assunto que eu queria repercutir com você é sobre a última etapa, né, de negociações entre China e Estados Unidos. Houve um acordo que a gente pode chamar de superficial aí, em relação às negociações que vêm ocorrendo? Quando a gente fala último acordo, eu gosto de dizer, está longe de ser o último acordo. Tudo bem, é o último acordo em Xangai. Vai ter muito acordo ainda. Vai ter um vai e vem enorme. Talvez a China acabe fazendo um acordo, ou melhor, os Estados Unidos acabe concordando em um acordo que seja um cortina de fumaça. Olha, chegamos num acordo comercial, por quê? Porque em 2020 vamos ter eleição. Mas é aquilo que a gente sempre fala. O problema comercial, a tensão Estados Unidos e China, começou com um problema comercial, de exportação e importação, evoluiu para um problema de roubo, alegado roubo de tecnologia dos chineses e transferência forçada de tecnologia e passou para a segurança nacional. O que é o problema de segurança nacional? Você tem várias empresas, inclusive a Huawei, que são controladas pelo Exército de Libertação do Povo. E esse problema com a Huawei e várias empresas sendo controladas pelo Exército de Libertação do Povo, que foi estabelecido com o grande acordo de lá depois do massacre da Praça da Paz Celestial,
não vai ser resolvido num acordo comercial. Então você tem muito pano para manga. Aí você pensa, poxa, mas então o que eles estão fazendo? Existe uma teoria que a China está querendo empurrar com a barriga para chegar a 2020 e eventualmente Trump não ser eleito e poder negociar com um novo presidente. O Trump já falou, olha, eu estou percebendo a tua estratégia. Tome muito cuidado, porque se eu for reeleito, a negociação vai ser mais draconiana. Aí você fala, tá bom, Dumas, mas o que isso impacta no Brasil? O que impacta no mundo? Veja, se você não chega no acordo e um começa a colocar tarifa um atrás do outro, juntando Brexit, juntando China, juntando União Europeia, juntando Argentina, juntando Turquia e uma deterioração da tensão comercial, a economia global vai crescer menos e isso afeta o Brasil, afeta o mundo inteiro. Com certeza. Professor, obrigada pela participação hoje. Até semana que vem. Até semana que vem, eu que agradeço.